Olá a todos, hoje 24 de maio de 2020, estamos ainda vivendo isolamento social por conta da pandemia do coronavírus e como eu sempre tenho buscado colocar aqui uma palavra que possa ser contextualizada ao tempo e ao momento que nós estamos vivendo. E hoje, como base da nossa reflexão, nós vamos meditar num texto que se encontra lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: Sua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir vasilhas emprestada a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então esse texto nos mostra um drama familiar pela perda de um ente querido e pela questão de endividamento. Esses 2 temas encontrados aqui, que é a morte e o endividamento, são temas comuns nesse tempo que nós estamos vivendo, por conta desse vírus. Muitas famílias enlutadas, muitas vidas perdidas e muita gente endividada. Então esses são 2 temas específicos que eu encontro aqui e que estão relacionados a esse tempo. E é interessante que, ao observar aqui o texto, no verso 1, diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. A Bíblia não mostra aqui o nome dessa mulher, o nome desse homem, desse discípulo do profeta, nem o nome dos seus filhos. Mas nos indica aqui que ele era discípulo dos profetas. E seguindo um pouco aqui nesse mesmo livro, no capítulo 6, no verso 1, diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Com vez, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para nos reunirmos. Eliseu disse: Pode ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Então aqui, esse texto aqui do capítulo 6 nos mostra a relação de Eliseu com os seus discípulos. E aqui nós podemos ver, então, a partir daqui, desse capítulo 6, que quando ela refere a Eliseu que ele era um dos discípulos dos profetas e servo de Eliseu, provavelmente ele pertencia a esse grupo. Nessa época existia uma escola de profetas que era conduzida por Eliseu. E certamente ele fazia parte dessa escola. Os discípulos dessa escola, alguns viviam em comunidade, entre eles como eles, e outros eram casados, como esse aqui, que vivia com a sua esposa e tinha uma família. Os ensinos que eram passados lá nessa escola de profeta, eles eram ensino bíblico, tinham as escrituras como base, era místico, que tinha as experiências e as ações do Espírito Santo, e também se dava pelo exemplo pessoal. Então, quando ela fala aqui que ele temia o Senhor, ela está destacando para Eliseu que ele seguia os ensinamentos do profeta.
Primeiro ela coloca, o identifica para Eliseu como um dos discípulos e diz que ele era teu servo, então ele era alguém relacionado diretamente a Eliseu e que ele temia ao Senhor, ou seja, ele tinha um bom testemunho. Isso é importante porque o texto não diz de que maneira essa dívida foi feita, de que maneira essa família contraiu essa dívida. Se foi anterior à morte dele ou posterior à morte dele, a morte dele gerou essa dívida. Tudo indica que tenha sido gerada antes da morte dele. Mas ele era alguém de Deus, era uma pessoa que temia o Senhor. Se ele temia o Senhor, ele era uma pessoa responsável. Mas isso também não isentava de não administrar bem, de repente, a sua casa e os seus próprios bens. Quando eu digo a sua casa, relacionado aos seus próprios bens. E aí é interessante porque, a partir da morte dele, o texto diz aqui, que ela fala, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E essa era uma prática da época. Aqueles que estavam endividados ou vendiam a si ou vendiam alguns dos seus para que trabalhasse por um determinado tempo como pagamento daquela dívida, numa condição de escravo. Mas, em se tratando do povo de Israel, aquele que fosse vendido para o seu irmão, a Bíblia nos alerta, lá em Levítico, no capítulo 25, no verso 35 ao 55, depois você pode olhar e entender melhor um pouco desse contexto, ele não poderia ser tratado como escravo na acepção da palavra, mas como servo. E depois de um tempo, ele seria liberto daquela condição. Porque depois de 6 anos, seria o 7º ano sabático, a terra descansaria e ele teria que ser liberto durante 6 anos. Mas, de qualquer maneira, ele teria que passar um período num trabalho para pagamento daquela dívida. Então, era uma prática. Então, seguindo a prática, seguindo o que era comum, estava estabelecido, era o que iria acontecer com esses 2 filhos dessa viúva. E aí ela vai e recorre a Eliseu. Verso 2 diz assim, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu que a serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ou seja, ela conta a história para Eliseu e Eliseu pergunta, como posso ajudá-la? De que maneira eu posso ajudá-la nessa situação? E pelo que nós vimos no verso anterior, no verso 1, ela não cobra de Eliseu, ela não chega, pelo menos o texto não diz, e não tem entonação da sua fala, se ela chega num sentido de cobrança ou de súplica, mas eu acredito que de súplica, de pedido de socorro, ela diz, ele era teu servo, ou seja, Eliseu tinha uma responsabilidade sobre ele, porque se ele era servo de Eliseu, se ele era discípulo de Eliseu, se ele era ligado àquela escola de profetas, Eliseu teria uma responsabilidade sobre ele. Mas mais que uma responsabilidade vinda de Eliseu por esse contexto, Eliseu, enquanto homem de Deus, enquanto profeta, enquanto representante de Deus, teria que atender essa necessidade dessa viúva e desses órfãos. Porque Davi, no Salmo 68, no verso 5, declara assim, Pai dos órfãos e defensor das viúvas é o Senhor em sua santa morada ou no seu santo templo. Então Deus é Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele cuida dos órfãos e ele cuida das viúvas. Então, mesmo que Deus não usasse Eliseu como usou, Deus usaria de uma outra forma, um outro meio, para socorrer essa família. Porque ele é pai dos órfãos e ajudador, o defensor das viúvas. E aí Eliseu pergunta a ela, o que você tem? Como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela tinha uma vasilha de azeite. E o azeite, naquele contexto social e cultural, o azeite tinha um valor muito grande naquela época, porque o azeite era usado como alimento, o azeite era utilizado como cosmético, como medicamento, como combustível para lâmpadas, tanto na casa quanto no templo, nas cerimônias religiosas, nos ritos religiosos, na unção dos doentes.
Então, o azeite tinha um valor comercial muito grande. Então, quando ela diz, tem apenas uma vasilha de azeite, mas ela tinha alguma coisa, o que ela tinha, tinha valor. Mesmo que fosse apenas uma vasilha, mas tinha um valor em si, em função do valor que o azeite tinha na época. E aí, uma lição que eu aprendo aqui é que nós não podemos subestimar aquilo que temos. Ela diz, tua serva não tem nada. Nós sempre teremos alguma coisa. Mas, em meio à crise, em meio à adversidade, nós podemos ser tomados de desespero, podemos ser tomados de angústia. E isso vem a distorcer a nossa visão, ou impedir a nossa visão acerca daquilo que nós já temos e temos em nossa casa. Nesse tempo de tantas dificuldades, que se acentua aí pela dificuldade, um tempo que se acentua para endividamento, não esqueça que você em casa, você tem alguma coisa de valor. Alguma coisa que pode ser usada por Deus para abençoar a sua vida. E no caso dela, foi essa vasilha de azeite. Eu não sei o que você tem. Eu não sei o que você tem e que Deus pode usar. Mas de uma coisa eu sei, Ele pode usar. Uma coisa eu sei, Ele pode fazer e Ele pode transformar. No verso 3, diz assim, então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. A orientação de Eliseu é para que ela vá pedir vasilhas a todos os vizinhos, ou seja, para que ela se socorra daqueles que estão próximos. E aí esse tempo de isolamento, esse tempo quando tantos parentes, tantas pessoas que podem nos socorrer estão tão distantes, os vizinhos estão mais perto. E aí, quanto melhor for o seu relacionamento, quanto melhor for o meu relacionamento com os vizinhos, maiores ou melhores serão as minhas possibilidades nesse tempo de adversidade ou em qualquer tempo de adversidade. Provérbios, capítulo 27, no verso 10, na parte C, no final do verso, Salomão diz assim, melhor é o vizinho perto do que o irmão distante. Então, melhor é o vizinho perto. Então, nesse momento aqui, nesse verso 3, eu tiro como lição a importância dos bons relacionamentos. E aí, pergunto eu a você, como está o seu relacionamento com os seus vizinhos? E você pode ser socorrido pelo seu vizinho, mas você também pode socorrer. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Você pode socorrer ou você pode ser socorrido. Agora é interessante, porque ela orienta para pedir aos vizinhos. Então, quanto melhor for o seu relacionamento, melhor será a sua possibilidade. Então, é um tempo de rever. É um tempo de rever as nossas atitudes, é um tempo de rever os nossos relacionamentos com as pessoas. E ele diz aqui, peça muitas. E quando ele fala peça muitas, eu entendo que primeiro aqui está ligado à questão da fé. Se ela tem fé, ela vai pegar muitas. A fé pode ser um fator determinante de quantas vasilhas ela iria buscar. E as vasilhas, como nós vemos aqui no texto, foram importantes, fundamentais no processo de multiplicação. Porque enquanto tinha vasilha, havia multiplicação. Quando as vasilhas se encheram, não tinha mais vasilha vazia, aí parou a multiplicação do azeite. Mas então eu vejo, primeiro como fé, importante a quantidade de vasilhas pela fé. E segundo, pela quantidade de relacionamento. Quanto maior for o número de vizinhos com quem você se relaciona bem, maior a possibilidade de você
conseguir mais vasilhas. Então, ela tinha um bom relacionamento, porque ela conseguiu um número considerável de vasilhas. No verso 4, diz assim: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. E aí eu queria observar 3 coisas nesses 3 capítulos, do capítulo 4 ao capítulo 6. Primeiro, que me chama a atenção, a obediência dessa mulher. O profeta deu uma orientação e ela cumpriu à risca o que o profeta tinha orientado. E essa é uma lição importante para nós. Nós precisamos nos orientar pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta. Mas nós temos que obedecer à orientação de Deus, para que nós venhamos a ter sucesso. Eliseu era um representante de Deus, ele representava Deus. Ali estava a orientação de Deus. Então, é um ensinamento para nós, para mim e para você. Obedeça a palavra de Deus. Em meio a essa adversidade, em meio a essa crise que está instalada na humanidade, está instalada na terra, está instalada na nossa cidade, está instalada no nosso bairro, está tão próximo de nós, obedeça a palavra de Deus. Esse é um caminho para que os seus problemas eles possam ser resolvidos e as suas adversidades possam ser vencidas. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que me chama a atenção aqui, é que diz assim: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Trabalho em família. Ela não trabalhou sozinha. Os seus filhos trabalharam junto com ela. O trabalho foi feito em família. Então, nesse tempo de adversidade que eu e você podemos estar enfrentando, nós temos que trabalhar em família. E aí é importante a unidade familiar. Porque eles trabalharam, o problema não era só dela como responsável, porque na ausência do marido, a responsável era ela, mas os filhos também tinham responsabilidade, até porque o principal afetado seriam eles, que seriam levados para um trabalho escravo. Então, aquilo que acontece em comum, dentro do seio familiar, dentro do contexto familiar, afeta a todos. As nossas ações, positivas ou negativas, vão afetar a todos. Essa dívida afetou a toda a família. Então, uma ação negativa pode afetar negativamente, e positiva pode afetar positivamente, como foi o caso aqui. Eles trabalharam juntos. O problema era de todos. Então, nesse contexto que nós vivemos, nós temos que enfrentar enquanto famílias. O problema é nosso, o trabalho é nosso. E é interessante porque eles trabalham em unidade, né? Eles traziam e ela enchia. Havia uma unidade aí. E a Bíblia nos mostra que há bênção decorrente da unidade. Na construção da Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, os homens se juntaram e começaram a edificar uma cidade e construir uma torre e declararam: não, vamos fazer uma torre para que o nosso nome fique famoso na terra, sobre toda a terra. E Deus declarou que viu o que eles estavam fazendo e a partir da unidade falou: vamos descer e vamos confundir esse povo, porque a partir da unidade tudo que eles projetarem eles vão conseguir. E o Salmo 133 nos fala da unidade, que é a bênção na unidade. Depois você lê o Salmo 133, eu não vou ler aqui por uma questão de espaço, mas veja lá o Salmo 133. Então esse é um tempo de unidade na família.
Se não há unidade, é um tempo da unidade ser restaurada. E é um tempo de conserto. Talvez haja divisão entre a família. Quantas famílias divididas? Quantas pessoas dentro de casa divididas? Mas esse é um tempo de unidade. Esse é um tempo de unidade, porque a unidade traz bênção. E uma outra coisa que me chama a atenção e que eu aprendo aqui, é que diz assim, quando ela falou, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou. Ou seja, já acabaram. Eles concluíram o trabalho que eles começaram. Então nós aprendemos aqui que nós não podemos deixar o trabalho pela metade. Talvez muitas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje seja recorrente de muito trabalho que nós começamos e paramos pelo meio do caminho. Se você é uma pessoa que começa e não conclui, não termina aquilo que você começou, se essa é uma deficiência sua, esse é um tempo para você se corrigir. Porque eles dependiam do milagre, mas da ação do fruto do trabalho deles. Então não pode parar. Porque se eles parassem com o trabalho, eles iam colher a partir do que eles fizeram. Se eles parassem na metade do caminho daquelas vasilhas, eles iam colher metade do trabalho. Então nós temos que continuar o nosso trabalho, temos que concluir aquilo que nós começamos. E quanta coisa nós deixamos para trás. Quanta coisa hoje no isolamento nós não podemos dar continuidade, mas quantas coisas ficaram para trás e não foram concluídas. Então essa é uma lição importante para nós. Nós precisamos concluir nesse tempo que estamos isolados. Mas quando sairmos desse tempo, temos que retomar aquilo que nós estávamos fazendo, mas concluir aquilo que nós estávamos fazendo. Então esse é um tempo de transformação também para a nossa vida. Nós temos que concluir aquilo que nós começamos. Talvez nós tenhamos sido impedidos de concluir porque fomos obrigados a nos isolar e parar as nossas atividades. Mas pode ser que essas já tinha parado. Nós já tínhamos parado com essas atividades, não tínhamos concluído, mesmo antes do isolamento. O isolamento só vem agravar essa falta de continuidade. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui é no verso 7, diz assim, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá vendo o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então ele diz aqui, vendo o azeite, pague as suas dívidas. E aí o que eu aprendo aqui? As dívidas devem ser pagas. Eliseu não falou para ela não pagar. As dívidas tinham que ser pagas. Porque as dívidas não pagas podem, como aconteceria com essa família aqui. A dívida não paga, ela pode te escravizar. Como ia escravizar os filhos dessa viúva. Ou pode roubar. Ou ela vai nos escravizar, ou ela vai nos roubar. E o que ela pode roubar? Desses filhos aqui, roubariam um período longo de trabalho e de interrupção dos seus sonhos e dos seus projetos. As dívidas roubam de nós, especialmente dos nossos filhos, a quem nós podemos investir na carreira profissional, na vida pessoal deles, por conta das dívidas. E nos tornamos escravos de dívida. Quanta gente sai de uma dívida e volta para outra, sai de uma dívida e volta para outra, e segue a trajetória da sua vida escravizada pela dívida. Então, nós precisamos entender isso. Cuidado, a dívida pode te escravizar. Trabalhe, negocie a sua dívida, mas pague a sua dívida, porque ela pode te escravizar e roubar de você e das pessoas que vivem com você, das pessoas próximas a você, nesse caso aqui, de uma família, os sonhos e os projetos de muita gente. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse verso 7 é que ele diz, você e seus filhos ainda podem viver do que sobrar.
ou seja, administrar bem aquilo que sobrou. Viver com responsabilidade. Então, você pode pagar a sua dívida, Deus pode fazer um milagre, mas você precisa aprender a administrar com responsabilidade, para que você não gaste indevidamente, para que você não volte para o endividamento e caia na mesma situação que você estava anteriormente, como seria o caso dessa família aqui, para que eles vivessem do resto. E uma outra coisa interessante que eu aprendo aqui, quando ele diz assim, vá e venda o azeite. O azeite, como eu falei aqui, tinha um valor comercial muito grande, tinha diversas utilidades, como alimento, como cosmético, como medicamento. E aí ela passa a comercializar o azeite. Ou seja, o milagre, além de possibilitar o pagamento daquela dívida, fez que surgisse uma nova fonte de renda. Era um novo negócio e um negócio familiar. Então, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, eu creio que aquilo que você tem em casa, Deus pode abençoar a sua vida a partir daquilo que você tem em casa. E a partir do que você tem em casa, e a partir do trabalho familiar, pode surgir um novo empreendimento e um grande empreendimento. E surgir uma nova fonte de renda e Deus te abençoar a ponto de você viver o resto da sua vida a partir daí. Isso é bênção do Senhor. Então, fique atento, porque novas possibilidades podem surgir daí. Um novo grande negócio pode surgir daí. Um comércio, uma administração. Não sei qual é a habilidade que você tem, não sei qual é a habilidade que alguém da sua família tem, não sei o que a sua família pode produzir, mas sei que existe uma possibilidade que eu entendo a partir daqui. Então fique atento, peça orientação a Deus e vê aquilo que você pode fazer e aí pode estar uma grande fonte de renda para você. Eu quero encerrar aqui destacando o seguinte. Para mim, o mais importante dessa história, que eu não disse até aqui, é a presença de Deus simbolizada pelo azeite, que é o Espírito Santo. Então, essa família era de Deus, ele era discípulo do profeta, essa mulher era uma mulher de Deus que foi procurar o profeta. E Deus estava naquela casa, Deus estava naquela família. O azeite simbolizava a presença de Deus, o Espírito Santo. E aí, além de a presença de Deus estar ali, simbolizada pelo Espírito Santo, a ação de Eliseu, com o milagre aconteceu, marca a manifestação do poder de Deus naquela casa, naquela família. Então, que a presença de Deus possa ser na sua casa e na sua família, e que o poder de Deus se manifeste na sua casa e na sua família nesse tempo. Que Deus possa manifestar o poder dele na sua casa e fazer um milagre na área que necessita ser feita na sua casa e na sua família. Nessa família, o milagre passava pela via financeira. Na sua, eu não sei qual é, mas eu sei que Deus faz milagre. Que a presença de Deus seja viva, real no seu lar e na sua família. E que a manifestação do poder de Deus seja real na sua casa nesse tempo de adversidade. Mesmo enfrentando um processo de adversidade, como essa família enfrentou, um tempo de adversidade como semelhante a essa família nós podemos estaremos enfrentando, estamos enfrentando agora. Mas que a presença de Deus possa ser real. E o que o poder de Deus se manifeste. E você, como ela fez, que diz que ela foi e contou ao profeta o que tinha acontecido. Que você possa contar, que você possa testemunhar daquilo que Deus fez na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.